Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai começar a falar do espaço Rn e introduzir as funções de duas variáveis. Então, para começar, quando a gente fala do conjunto dos números reais, e a gente representa por uma reta como essa que eu estou indicando aqui, então, o conjunto dos números reais, a gente costuma indicar por uma reta orientada. Então, por exemplo, o número 2, a gente diz que pertence ao conjunto dos números reais. Então, e posiciona ele na reta real. Quando eu falo de uma função de uma variável, uma função real de uma variável, eu escolho, por exemplo, uma função f de um certo domínio contido nos reais e contradomínio o conjunto dos reais. A gente diz que eu vou pegar um certo valorzinho x e vou calcular o y, que é igual a f de x. Então, por exemplo, um exemplo de função real é a função f, que vai de r em r, que pega o x e leva no y igual a x ao quadrado. Então, essa função, a gente escreve aqui que r nessa posição, porque de fato o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Eu posso escolher qualquer valor x e a calcular então o y igual a x ao quadrado. E a imagem dessa função, vou trocar aqui de cor, a imagem se refere ao conjunto dos possíveis valores que eu posso encontrar quando eu calculo essa f de x. Então, nesse caso, como o meu y é sempre x ao quadrado, a imagem vai ser de zero até mais infinito. Só pode dar valores maiores ou iguais a zero. Além disso, quando eu falo de uma função de uma variável, eu posso representar o gráfico dessa função. E o gráfico dessa função é uma curva conhecida. A gente estuda ela na geometria analítica e chamamos ela de parábola, né? Então, aqui eu posso representar o gráfico de uma função de uma variável. Neste caso, no exemplo da função, é uma parábola, né? Então, eu vou colocar aqui mais ou menos. É a parábola y igual a x ao quadrado. Então, a gente diz que o gráfico dessa função, vou chamar ele de g, de f, é o conjunto dos pontos do R2. Notem que eu estou desenhando o gráfico no plano, né? A função tem uma variável, a variável independente x, e o gráfico eu desenho no R2. Então, o gráfico é o conjunto dos pontos x, y pertencentes ao R2, tais que a segunda coordenada eu calculo elevando a primeira coordenada ao quadrado. Como é que funciona quando eu tenho uma função de duas variáveis? Bom, quando eu falo de duas variáveis, eu estou falando do R2. O R2 a gente representa num plano cartesiano. Então, vamos representar aqui um ponto de R2. Então, por exemplo, é usual chamar os eixos de x e y. Então, aqui fica eixo x, eixo y. E um ponto do R2, por exemplo, o ponto 1, 2, é um par ordenado. Eu preciso de dois números. Então, aqui, a primeira coordenada se refere ao valor de x e a segunda se refere ao valor de y. Então, esse pontinho aqui é o ponto 1,2 pertencente ao R2. E como é que ficam, então, as funções de duas variáveis? Então, por exemplo, quando eu quero definir uma função de duas variáveis, é uma função com um certo domínio, que é o conjunto dos pares possíveis que eu posso aplicar à função. Agora, o domínio está contido no R2, e o contradomínio, quando as funções são reais, ainda é os números reais. Agora, ao invés de pegar um x, eu pego um parzinho, xy, e levo num outro número, que a gente costuma chamar de z, que é o f de x, y. Então, um exemplo de função de duas variáveis é a função f, definida do R2 em R, da seguinte forma: eu pego um xy e levo no valor z igual a x² mais y ao quadrado. Nesse caso, eu coloquei R2 todo aqui, porque realmente o domínio dessa função é todo o conjunto R2.
não existe nenhuma restrição para a escolha de x e y para eu colocar aqui e elevar ao quadrado. Qualquer número, seja positivo, negativo, zero, eu posso calcular ele elevado ao quadrado. Isso em qualquer uma das coordenadas. Então, por isso o domínio é todo R2. Notem que quando a função tem uma variável, o domínio era R. Agora, o domínio está contido em R2. Certo. Além disso, sobre a imagem, da mesma forma que nós comentamos antes, neste exemplo, a imagem também é positiva e o contradomínio é R. Então, a gente escreve que a imagem da função continua sendo o intervalo de zero a mais infinito. Não é que é sempre de zero a mais infinito. Como aqui os resultados são sempre números positivos, então é de zero a mais infinito. E também, assim como nós fizemos para a função de uma variável, é possível falar do gráfico dessa função. O gráfico dessa função agora, como a função tem duas variáveis, ele vai estar no R3. Essa função, essa equação aqui que a gente está vendo aqui, aqui a gente tinha a equação da parábola, né? Agora eu tenho um paraboloide. Então, vamos tentar representar aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Vou trocar para preto. Então, um paraboloide. Para o gráfico, agora, então, eu preciso do R3. Sempre para o gráfico, eu tenho uma dimensão a mais do que o número de variáveis que a função tem. Nesse caso, como a função tem duas variáveis, eu tenho R3, né? 3 dimensões no gráfico. Então, aqui, eixo X, eixo Y, eixo Z. Mais ou menos, é um paraboloide côncavo para cima, né? Então, eu tenho aqui mais ou menos um esboço dele, né? E eu escrevo, então, que o gráfico dessa função é o conjunto de pontos do R3, que a gente chama de ternas ordenadas, x, y, z, pertencentes ao R3, tais que a terceira coordenada eu calculo elevando cada uma das duas primeiras ao quadrado e somando os resultados. Então, essa é a principal diferença entre uma função de uma variável e uma de duas variáveis. Os elementos dos números reais são pontos que só tem um númerozinho assim, né? Do R2 são pares ordenados. Depois, uma função de uma variável, o domínio é um conjunto ou um subconjunto contido em R. Do R2 é um conjunto contido, o domínio, né, está contido no R2. E além disso, o gráfico de uma função de uma variável está contido no plano R2 e o de duas variáveis no espaço R3. Se eu tivesse uma função de três variáveis, eu precisaria de um R4 para esboçar o gráfico. Isso não é possível, né? E como que a gente esboça gráfico de uma função que não seja assim uma equação conhecida, como por exemplo essa que a gente viu aqui? Existem várias técnicas, uma delas é utilizar softwares, ou então a mão livre, né? Se eu conheço, marco alguns pontos, e ainda as curvas de nível, que é o assunto de um dos próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Até a próxima!